capítulo 22, a partir do versículo 34. Nós vamos ler esse texto inicialmente, depois nós vamos ler outro texto, ok? Então, eu vou ler aqui. Já pôs aí? Havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até aí. Então Jesus foi indagado. Versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus responde. Versículo 37. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o primeiro mandamento. Aí Jesus acrescenta: e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ali sendo questionado pelos fariseus, é perguntado para ele, qual é o maior mandamento? Aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, o pastor pregou sobre este mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus acima de tudo é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Porque isso depende de um esforço nosso também. De uma decisão nossa. Eu quero amar a Deus. Eu quero que Deus faça parte da minha vida. Então, em tudo que eu fizer, em tudo que eu for, tudo aquilo que eu desgastar, tudo aquilo que eu gastar, tudo aquilo que estiver nas minhas mãos para fazer, Deus está em primeiro lugar. Aí Jesus vem e diz: mas há um semelhante a esse. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. E mais, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí a gente fica pensando, o fariseu escutou isso, ele escutou o que ele queria ouvir, né? Que os mandamentos importantes são esses. Mas aí vem Jesus e dá um passo além, né? Desses dois dependem a lei e os profetas. Que aí é algo que a gente vai pensar sobre isso. Por que isso? O que Jesus quis dizer com isso? Porque a gente para no ame ao seu próximo como a si mesmo. Entendi. Mas aí Jesus acrescenta: disso depende a lei e os profetas. Vamos entender isso então. O que diz? A ideia principal desse segundo mandamento, ame ao seu próximo como a si mesmo, não é se quem recebe o amor é inimigo ou amigo, mas se quem ama deseja o bem do próximo como deseja a si mesmo. Estamos na companhia de dois superlativos incomparáveis, os dois maiores mandamentos de toda a Escritura. E tudo que está contido na palavra de Deus depende deles. Tudo que está contido na palavra de Deus depende. Amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças e amar ao próximo como a si mesmo. Toda a palavra de Deus está fundamentada neste mandamento. Olha que interessante. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus está fundamentada em amar a Deus e amar ao próximo. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Como que eu faço isso? Porque as duas coisas, elas dependem uma da outra. Olha que interessante. Porque às vezes eu penso assim, eu amo, me amo.
né? Porque isso é um pensamento comum, não é errado. Então, eu me amo. E porque eu me amo, eu consigo amar o meu irmão. Tudo bem, é verdade. Eu preciso, né, pensar isso sobre mim. Porque se eu não aprender a lidar comigo mesma, eu vou ter dificuldade de lidar com outras pessoas. Realmente, isso é uma verdade. Mas aí a palavra diz que primeiro eu preciso amar a Deus, para depois amar o meu irmão. Eu primeiro, amando a Deus, naturalmente eu vou amar o meu irmão. Como eu me amo, porque o amor de Deus em mim, transbordando de mim, fluindo de mim, vai fazer com que eu ame o meu próximo. É natural. É natural. Se você não se relaciona com Deus, se você não ama a Deus, você pode ter certeza, você vai ter dificuldade de amar o seu próximo. Você vai se relacionar com ele, mas amar vai muito mais do que se relacionar com as pessoas. Então, como que eu vou amar a mim mesmo? Amando a Deus em primeiro lugar. Então, é um mandamento que diz aqui que é um mandamento muito importante, porque ele ensina que a se importar com o outro, como eu me importo comigo mesma. Eu tenho uma forma de me importar comigo mesma. E eu vou me importar com o outro como eu me importo comigo mesma. Há um cântico antigo, eu estava até conversando com as meninas hoje de manhã, que diz que é um cântico do Vencedores por Cristo. Ele diz assim: ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Olha a profundidade desse cântico que é a palavra do Senhor. Ame ao seu próximo como se ele fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. É olhar para outra pessoa com simpatia, com compaixão. É perceber a dor daquela pessoa e sentir como se a dor dela fosse a sua dor. É você sentir a dor do outro. É você chorar com os que choram. É você se alegrar com os que se alegram. Isso é o mandamento de Jesus para a gente. Mas Jesus, como fazer isso? Amando a Deus em primeiro lugar. E como eu amo a Deus em primeiro lugar? Vindo à igreja? Sim. Mas não é suficiente. É você dedicar a sua vida realmente a Deus. E, o mais importante, obedecer a palavra de Deus. Obediência é gesto de amor. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Que obediência é uma forma de amor. Por quê? Se você pega uma criança que é desobediente, você fala com ela, ela não te escuta. Ela está demonstrando para você que não está se importando muito com você. Agora, quando você fala, quando você corrige e ela te ouve, ela está demonstrando: papai, mamãe, eu te amo, por isso eu vou te obedecer. Então, quando a palavra de Deus fala várias coisas para a gente aqui, e a gente obedece,
nós estamos dizendo: Deus, eu te amo, por isso eu obedeço a tua palavra. Deus, eu te amo, por isso eu estou evitando o pecado. Deus, eu te amo, por isso eu quero aprender mais de ti. Deus, eu te amo, eu quero falar contigo todos os dias. Você não se relaciona com quem você não ama. Você se relaciona com quem você não ama? Não, você se relaciona com quem você ama. Você quer estar junto com essa pessoa, você quer conversar com ela, você quer andar com ela, você escuta o que ela tem para te dizer, você escuta os conselhos dela, você escuta a repreensão dela, você quer estar junto com aquela pessoa. Quando você se compromete a casar com uma pessoa, você está dizendo para ela: eu te amo tanto que eu quero passar a minha vida com você, até a morte findar esse relacionamento. Aí você entra num relacionamento com essa pessoa. É assim. Quando você fala: Deus, eu te amo tanto que eu quero andar contigo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero obedecer os teus mandamentos. Deus, eu te amo tanto que o teu amor me constrange a amar o outro. É o amor de Deus que nos constrange a amar as outras pessoas. Irmãos, eu posso ter a autoestima mais elevada, eu posso ser emocionalmente equilibrada, mas se eu não tiver o amor de Deus, eu não vou saber o que é amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. O que eu desejo para mim, eu quero que os outros também recebam. Eu quero ser bem tratada, então eu trato bem as outras pessoas. Vamos ver o que diz Mateus 7. Mateus 7 fala exatamente sobre isso. Mateus 7, o versículo 12. Tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Por quê? Essa é a lei e os profetas. Olha Jesus falando de novo sobre o fundamento da palavra do Senhor. Qual é o fundamento aqui que ele está dizendo? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Se eu quero, na minha vida, ser bem cuidada, bem tratada, eu preciso fazer isso pelas outras pessoas. No estudo sobre esse versículo, diz que isso se chama regra de ouro. É uma regra de ouro. O que eu quero que as pessoas façam para mim, então eu vou fazer por elas. E nisso está baseado o quê? O amor ao próximo. Porque eu quero receber daquela pessoa algo bom. Então eu também vou fazer algo bom por ela. Reciprocidade. E nós só conseguimos fazer isso com o amor de Deus sobre nós. Amém? Até aqui tudo bem? É muito interessante esse momento que Jesus tem esse diálogo com os fariseus, né? Não eram seus discípulos, com os fariseus, porque Jesus, ele sempre ia além do mandamento. Lembram lá do Sermão do Monte? Volta aí um pouquinho, Mateus 5. Lá no Sermão do Monte, Jesus, quando ele foi falando às pessoas o que eram os mandamentos, o que Jesus falava? Somente o mandamento? Não. Ele ampliava o mandamento. Então ele diz assim, primeiro ele falou lá no versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Isso é um mandamento. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, de todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Só matou? Eu não preciso nem matar. Se eu me irar, eu já estou matando. Jesus ampliou o mandamento. Lá no versículo 27, ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus, novamente, olha, prestem atenção, porque o mandamento, ele vai além daquilo que vocês estão ouvindo.
Versículo 33. Também ouviste o que foi dito: não jurarás falso testemunho, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Lá no versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Cumpra a sua palavra. Não apenas diga que vai fazer, faça. Então Jesus vai ampliando. Aí lá no 43 ele diz: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus amplia o pensamento do mandamento. Isso ele falou para o povo entender. Aí quando ele vai conversar com os fariseus, o fariseu vem e diz: e aí, ô mestre, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. E tem um segundo, porque o fariseu ia ficar esperando, né? Porque eles sabiam que tinham os dois. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ah, legal. E disso tudo depende toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo que você aprendeu, fariseu, lá do começo da criação, até o que você está vivendo agora, está fundamentado nesses 2 mandamentos. Tudo. Você pode ler a palavra e você vai encontrar isso. A importância que Deus ia dando a cada momento da história. Deus ia levantando homens, profetas e pessoas, demonstrando o amor dele, para que essas pessoas, ouvindo do amor dele, pudessem transmitir o amor delas a outras pessoas. Porque qual era o fundamento da lei quando Deus deu a lei a Moisés? Que eles obedecessem os mandamentos, mas eram regras para com Deus e eram regras para com o próximo. Olha aí, entendem? A lei, o fundamento, primeiro para com Deus e com o meu próximo. Quando você vai seguindo a história, tudo que vai acontecendo, Deus vai demonstrando que primeiro, colocando Deus em primeiro lugar, a sua relação com o seu próximo, ela automaticamente já se liga a isso. E isso vai, que a gente chama da história da redenção, até a história da consumação. O mandamento é: ame a Deus e ame ao próximo. E isso ainda é hoje. Na nossa vida, irmãos. Eu amo a Deus e eu amo o próximo. Você está vendo que tem pessoas que não estão aqui. Aí você pensa: o que será que aconteceu com aquele irmão? Será que está tudo bem? Será que ele está doente? Também, porque a gente está nessa onda, né, de doenças. Aí você pega seu WhatsApp: ô irmão, você está bem? Mas por que você faz isso? Porque você gosta dele? É porque o amor de Deus habita em você. E você lembrou do seu irmão. O amor de Deus flui de você. E você consegue lembrar do seu irmão que está doente. Às vezes a pessoa não veio por algum outro motivo. Mas você lembra daquela pessoa e não a julga. Você ora por ela e fala: Deus, cuida daquela situação. Eu não sei o que aconteceu, mas cuida dela. Isso é amor ao próximo. Então vamos seguindo aqui. Destes 2 mandamentos, como eu já falei para os irmãos, dependem toda a lei e os profetas. E qual é o significado dessa frase? Compreenderemos seu significado se compararmos o que Jesus diz em Mateus 22:40, né, que foi amar ao próximo como a si mesmo, com o que ele diz nesse texto que eu li há pouco, de você, quando as pessoas fazem algo, você espera que as pessoas fazem algo bom para você e você faz a elas. Esse versículo é conhecido como regra de ouro, e para entendê-lo é preciso conhecer o significado de ame ao seu próximo como a si mesmo. Logo após afirmar que Deus nos dará coisas boas
Se pedirmos, buscarmos e batermos porque Ele nos ama, Jesus diz: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que Ele lhes façam. Porque em Mateus 7, 22, um pouquinho antes, Jesus vem falando: batei e abrir-se-vos-á, né? Buscai e achareis. Aí Ele fala: qual o pai que vai, se o filho lhe pedir um pão, vai dar uma pedra, né? Ou vai dar uma cobra? Não. Ele fala: assim como Deus não dá coisas ruins a vocês, vocês também não deem coisas ruins uns aos outros. Por isso que esse versículo é chamado de regra de ouro, porque Deus demonstrou primeiro: eu estou fazendo bem a vocês, então façam vocês também o bem uns aos outros. Por isso que está fundamentado na palavra do Senhor esses 2 mandamentos. Muito bem, irmãos. O amor de Deus é evidenciado quando nós amamos ao próximo. Aí eu queria trazer à nossa memória algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina. O amor de Deus é evidenciado quando amamos ao próximo. 1 João 4, versículo 20. É um versículo forte. 1 João 4, 20. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Primeiro, eu amo a Deus. E depois, eu amo o meu irmão. Olha o que João está afirmando. Se você fala que você ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, isso é mentira que você está sentindo. Não dá. Ele está dizendo, não é possível. Você só ama o seu irmão se você amar a Deus. Se você odeia, se você tem raiva, se você não gosta, eu não suporto aquela pessoa, tem alguma coisa errada com o seu amor a Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado com seus sentimentos. Até quando, né? A gente fica pensando, nossa, não vou com a cara daquela pessoa. Cuidado. Quando você diz que não ama aquela pessoa, ao mesmo tempo você está dizendo: Deus, eu não te amo e não te obedeço. Porque a tua palavra manda. Eu preciso amar o meu irmão. E quantas pessoas a gente convive, né? No nosso dia a dia. Com quantas pessoas a gente convive? A gente convive com os parentes de casa, a gente convive com vizinhos, a gente convive com colegas de trabalho, com pessoas na escola, com quanta gente a gente convive. E são pessoas fáceis? Não, né? Tem gente que é muito fácil, né? Nossa, é uma beleza. Mas tem gente que é muito difícil. Tem gente que já acorda de manhã, como diz o Gerson, espreme um limão, toma e sai de casa, porque já sai azedo de casa. Né? Tem um pé de limão do lado da cama. Tem gente que é muito difícil. Mas tem gente que é mais fácil, não é? E de manhã você já encontra: oi, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Às vezes a pessoa está até com algum problema. Mas você tem facilidade de lidar com essas pessoas. Então, com gente fácil, é fácil amar. Gente difícil é mais difícil. Aí a gente entra naquela situação de: eu não gosto. Não me dou bem com ele. Por que você não fala com aquela pessoa? Não dou muito bem com ela não. Deixa ela lá e eu aqui, está tudo bem com a gente. Não estou dizendo para você também se sujeitar a tudo o que acontece, mas não coloque mágoa no seu coração. Não coloque ódio no seu coração. Deixa Deus tratar isso em você. Deixa ela, ore por ela. O mandamento de Jesus, quando ele ensinou no Sermão do Monte, ele disse: eu disse para vocês amarem os seus, o seu próximo, mas era o que era dito, odeie o seu inimigo. Aí Jesus vem e diz: não, ame o seu inimigo e ore
pelos que perseguem. Falei, Jesus, não podia ser mais fácil, o contrário. Eu oro pelos meus inimigos e amo aqueles que me perseguem, porque parece que é mais fácil, né? Mas ele traz para a gente algo que é muito mais profundo e muito mais difícil para a gente exercitar esse amor de Deus em nós. Eu vou aprender a lidar com essa pessoa. Eu não vou morrer de paixão por ela, mas eu vou aprender a lidar com ela, a conviver com ela. E a gente aprende. Então, o fundamento está em amar a outra pessoa, sendo que se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Se eu odeio o meu próximo, tem alguma coisa errada no meu amor com Deus. O outro texto diz assim, que eu acho esse muito lindo, que está em João 21, dos versículos 15 a 17, que tem a história de Pedro e de Jesus. Quando Jesus estava para ser crucificado, Jesus teve uma conversa com Pedro, né? E Pedro falou para ele, Jesus, eu não vou te negar. Pedro, cuidado com o que você fala. Não, Jesus, eu sou ponta firme, conta comigo. Eu corto a orelha de alguém lá, mas eu não te nego. Aí Jesus, tá bom, Pedro, isso aí, beleza. Aí Jesus é preso, é levado, tem toda aquela situação. Jesus começa a ser julgado, surrado, e naquele momento alguém vira para Pedro, ei, você não andava com aquele cara ali? Com aquele homem ali? Eu não. Olha, eu te vi com ele, hein? Não, você está me confundindo. Ele fez isso 3 vezes. Jesus falou para ele, você vai fazer isso. Você vai me negar. E no momento que amanheceu o dia, o galo cantou, Pedro lembrou da conversa que ele teve com Jesus. Ele negou. E ficou envergonhado, muito envergonhado. O que eu disse que é a beleza dessa história? Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E depois que Jesus ressuscita, ele começa a tratar com alguns dos seus discípulos. Ele vai ao encontro deles novamente. Aí Jesus vai até Pedro, que é o que a gente vai ler. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Jesus vai ao encontro de Pedro para restaurar Pedro, porque Pedro tinha uma grande missão a ser cumprida dali para frente. Porque Jesus ensinou os seus discípulos, ele morreu, ele ressuscitou, ele iria para o Pai. E os discípulos ficariam para pregar o Evangelho. Então, quando ele restaura Pedro, aí é que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Quando Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? E Pedro responde, eu me amo. O que Jesus fala para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Vai cuidar das pessoas, Pedro. Você me ama? Amo, Jesus. Então cuida do próximo. Cuida do outro. Você vai demonstrar o seu amor por mim, Pedro, quando você cuidar do outro. Jesus ensinou isso antes de ir embora, novamente. Por isso que a gente precisa entender o que Jesus falou lá para os fariseus. Por que o mandamento, amar a Deus e amar ao próximo, é o fundamento da palavra? Porque até o fim Jesus disse, o seu amor por mim vai fazer você cuidar do seu irmão.
Essa é a importância de nós entendermos isso, esse mandamento. Que eu não consigo amar o meu irmão sem amar a Deus em primeiro lugar. Por isso que Jesus disse: Pedro, você me ama? Eu amo Jesus. Jesus precisava fazer isso com ele para restaurá-lo. Mas ao mesmo tempo Jesus disse: o fundamento do seu amor por mim agora é cuidar do outro. E quem é o outro? Uma vez perguntaram isso para Jesus: Jesus, quem é meu próximo? Vamos ler? Essa todo mundo conhece também. Lucas 10, versículos 25 até o 37. Que é a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a interpreta? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus vem com a história que nós já conhecemos. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus volta para o intérprete da lei e diz assim: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Até aí, né? Até o 37. Vá e faça o mesmo. Aí Jesus diz, né? Algo mais importante para a gente aprender. Quem é o meu próximo? Nessa história que Jesus contou, porque é uma parábola. Então Jesus contou essa história dizendo que entre os judeus e os samaritanos existia uma rixa entre eles, eles não se entendiam. Aí Jesus pega justamente quem, né? Um samaritano, para dar de exemplo para os judeus. Ele pega aquele samaritano e diz: olha, o samaritano se importou muito mais com aquela pessoa do que o sacerdote, do que um levita. Ele não sabia quem era. Ele não julgou se era um judeu ou não judeu. Ele viu a situação da pessoa e o socorreu. Aí Jesus chamou a atenção dele. Você sabe, né, o que você tem que fazer. Você sabe que você tem que amar a Deus e ao mesmo tempo amar o seu próximo. Aí você me pergunta quem é o seu próximo, eu digo para você: seu próximo é qualquer pessoa. Se eu pedir para você agora olhar para o lado, quem é que está do teu lado aí? É o seu próximo. Olha para trás. Quem é que está atrás de você? É o seu próximo. Até quem está lá na porta, né, Lúcia? Até lá, né? Quem está lá em cima. Aí se eu falar para você, olha lá para a rua. Quem está passando lá na rua? É o seu próximo. Essas pessoas são as pessoas que precisam da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso amor. E eu vou ficar repetindo até o fim da mensagem,
Isso, para que você guarde no seu coração. Você só ama o seu próximo se você amar a Deus em primeiro lugar. Você não vai conseguir ajudar alguém que está precisando de Jesus lá fora, se você não tiver o amor de Deus em você. Irmãos, vamos pensar sobre isso. Preciso viver bem com quem faz parte da minha vida, da minha rotina. Eu preciso dar atenção para as pessoas. Eu preciso ter empatia. Quando eu estava meditando sobre essa palavra há alguns dias, é interessante, né? Que parece que Deus nos põe à prova. E na sexta-feira eu pedi para o Gerson me levar num lugar, a gente saiu de carro, cheguei bem na esquina da minha casa, aí eu falei assim para ele: olha, tá vindo a vizinha fulana, faz tempo que eu não vejo ela, né? Aí o Gerson, faz tempo que a gente não vê ela. Aí ela vinha andando, ela se aproximou, o carro estava parado para a gente entrar na rua, ela já estava próxima. Aí eu chamei ela: oi, tudo bem? Pela janela do carro só. Aí ela: estou voltando do hospital. Meu irmão está muito mal, teve 3 paradas cardíacas, ela estava voltando com a cunhada. E ela parou a gente ali na rua. Eu poderia simplesmente, poxa, que ruim, né? Que chato. Mas tá bom, estou com um pouquinho de pressa. Depois a gente conversa, tá? E embora, vamos, Gerson. A gente parou ali. E na hora me veio na minha mente: dá atenção para ela. O Espírito Santo fala com a gente. Aí eu parei, olhei para ela, mas o que aconteceu? Aí ela explicou para a gente. Eu não lembro quanto tempo a gente ficou lá, acho que uns 5 minutos. Ela falou o que aconteceu e no final eu falei assim para ela: ela sabe que nós somos cristãos, a gente mora já há muito tempo ali, na mesma rua. Eu falei para ela: se você precisar de alguma coisa, fala com a gente. Mas por enquanto nós vamos orar por ele, tudo bem? Ela: não, ore sim. Ore por ele, porque ele precisa muito de orações, ele está muito mal. Falei: nós vamos orar por ele sim, mas se você precisar de alguma coisa, a gente está ali. E o final daquela conversa foi até brincando, né? Porque no final ela saiu sorrindo, né? Ela falou assim: aqui meu irmão é muito problemático, quando ele tem problemas ele vai beber. Eu não, quando eu estou com problema eu vou trabalhar. Né? A gente ainda brincou um pouquinho, riu um pouquinho com ela, aliviou aquela tensão. Ela foi para a casa dela, a gente seguiu o nosso caminho. Naquele momento, ela era o meu próximo. Era a pessoa que precisava ouvir alguma coisa de mim. E muitas vezes, irmãos, isso acontece. Você está sentado num ônibus, num Uber, em algum lugar, e você escuta alguém falar alguma coisa, e você simplesmente fecha a sua boca. Às vezes você tem uma palavra de fé para aquela pessoa e você não fala nada. A gente precisa ter coragem para falar do amor de Deus, sim. Ouvir e falar: olha, não fique assim, isso vai ser corrigido. Confie em Deus, tenha fé, isso vai melhorar. A gente precisa ter palavras de fé e de esperança para as pessoas. Todas as pessoas são o nosso próximo. Agora, irmãos, se você não estiver cheio do amor de Deus, você não tem nada para falar. Você não tem nada para fazer. Se você pode vir à igreja todos os dias e ser como aquele sacerdote que olhou. Se estiver morto, eu vou me contaminar, vou embora. O levita, sei não, né? De repente pensou a mesma coisa. Porque se eles pegassem, né, em algum morto, poderia se contaminar. E aí tem que fazer todo um ritual de descontaminação. Aí Jesus quebra isso e fala: olha, você não vai se contaminar quando você ajuda uma outra pessoa, não, viu? Presta atenção, você é muito religioso. Então você pode vir sempre à igreja. Aí quando passa alguém com uma necessidade perto de você, estou nem vendo, né?
finge que não vê. A gente vai conseguir ajudar todas as pessoas, irmãos? Infelizmente não. Mas naquele momento que o Espírito Santo tocar no seu coração, faça. Porque é Deus naquele momento fluindo o amor dele através da sua vida. Então, o mandamento de amar ao próximo tem essa força de nós olharmos para a necessidade da outra pessoa e queremos ajudá-la. De queremos socorrê-la, de queremos orar por ela, de queremos cuidar dela. E para concluir, irmãos, toda a história da redenção e todos os planos, os atos de Deus dependem desses dois grandes propósitos soberanos de Deus. Que Ele seja amado por sua criação e o que os homens amem uns aos outros. Nós temos que estar com a nossa mente e o nosso coração totalmente firmados nesse mandamento do Senhor, para que as outras pessoas conheçam a Jesus através do nosso amor. O que nós temos ouvido já há 2 meses? Que quando nós amarmos uns aos outros, quem será conhecido? Jesus, através do nosso amor uns pelos outros. Então guarde essa mensagem essa noite no seu coração, de que você amando a Deus, você ama o seu irmão. Lá no fim, Jesus diz, lá haverá um momento de julgamento final, onde nós receberemos as nossas recompensas, e aqueles que ficarem lá se justificando, Jesus disse assim, olha, quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Aí alguém pergunta para Jesus, mas mestre, quando que foi que a gente fez isso? Quando vocês fizeram a qualquer um dos meus pequenos, de qualquer pessoa que estava com esse tipo de necessidade, era a mim que vocês estavam fazendo. Quando vocês me amaram primeiro, vocês conseguiram ver e suprir as necessidades daqueles que precisavam de vocês. Então, irmãos, que nós possamos ser usados desta maneira, como pessoas que realmente fazem diferença nesse mundo. Que nós possamos abrir a porta dessa igreja para pessoas que são carentes do amor do Senhor. Elas precisam de Deus. Tem gente precisando de roupa? Tem. Tem gente precisando de alimento? Tem. Mas tem gente precisando muito mais do amor de Deus. Se aí no seu coração você questiona o amor de Deus, trata isso com Deus. Vai lá conversar com Deus sobre isso. Deus, eu preciso sentir desse teu amor para que eu possa amar o meu irmão. Eu queria dar um testemunho para vocês. Hoje à tarde, quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei sobre isso. Eu não me senti amada. Até que chegou um momento que eu falei, Deus, eu já fiz tanta coisa, por que eu ainda sinto isso? Eu canto, Deus, do seu amor. Eu falo, Deus, do seu amor, mas vira e mexe, eu não me sentia amada. Eu tinha aquele sentimento de rejeição muito forte dentro de mim. Aí um dia, já, não faz muito tempo não, irmãos, faz pouco tempo isso. Eu estava em casa, fazendo a minha devocional, orando e chorando. Deus, eu quero sentir esse amor. Eu quero sentir o teu amor por mim. Porque parece que não é verdadeiro o que eu sinto. Eu falo do teu amor, eu canto do teu amor, mas parece que eu não sinto isso. Eu preciso disso na minha vida. Que Deus fala comigo. Eu começava a duvidar, às vezes, até do amor de Deus por mim. Olha que absurdo. Se eu fosse dizer, Deus me ama porque eu tenho isso, aquilo outro, justificaria.
mas nada do que eu tinha me fazia sentir o amor de Deus, nada. Aí um dia eu orei, eu chorei, e naquele momento eu parei e o Espírito Santo falou comigo. E Ele falou comigo e me fez lembrar algo que eu já tinha lido, que eu já tinha ouvido, que eu já tinha até cantado, mas eu não prestei atenção. O Salmo 139 diz que Ele me conhecia antes de eu ser formada. Antes dos meus ossos ser formados, Ele já sabia quem eu era. Irmãos, naquele momento, como se o Espírito Santo falou assim para mim: minha filha, eu quis você. Eu quis você. A sua mãe e seu pai não entenderam aquele momento, mas eu escolhi você. Você não está aqui porque os seus pais planejaram. Seus pais planejaram o seu irmão mais velho, eles planejaram o seu segundo irmão, mas eles não planejaram você. Eu planejei você. Irmãos, eu me emociono muito porque naquele momento eu entendi o amor de Deus por mim. E eu senti algo em mim tão forte, tão arrebatador. Eu falei: Deus, obrigado por ter me esperado até aqui. Oi? Deus, obrigado por ter me esperado até aqui. E Deus tratou aquilo comigo de uma maneira muito especial. Aí eu pude entender o amor do meu pai, o amor da minha mãe, o amor do meu marido, o amor dos meus filhos, o amor das pessoas que vinham a mim e falavam para mim: eu gosto de você. E eu duvidava do amor dessas pessoas, porque lá no meu íntimo, no meu coração, eu não entendia o que era amor. E a gente só entende o amor quando Deus se aproxima da gente e diz: eu amo você. E porque eu amo você, agora vai e ama o seu irmão. Agora vai e apacenta os meus cordeiros. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, isso é muito importante, o amor de Deus. É muito importante nós entendermos o amor de Deus na nossa vida. Amarmos a Deus. Porque nós vamos receber desse amor de Deus. E esse amor de Deus vai ser o quê? Disseminado às outras pessoas. Amém? Você é importante para Deus. Muito importante. Não fique como eu. Se você ficar como eu, vai buscar no Senhor. Porque uma das orações que eu fazia era: Deus, eu sei, o Senhor colocou profissionais, psicólogos, pessoas para falarem comigo. Eu sei que o Senhor fez isso, mas o Senhor é o maior dos psicólogos. Então, eu ouvi tantas coisas numa sessão de terapia, mas aquilo não fazia efeito para mim. Porque Deus mesmo queria se revelar a mim. Ele queria revelar o amor dele por mim. Então, se você estiver como eu nessa noite, se sentindo frágil, sem o amor de Deus, vá até Deus e diga para Ele: Deus, me ensina a sentir o seu amor, porque com o seu amor eu vou amar verdadeiramente as outras pessoas. Amém? Deixa Deus trabalhar isso na sua mente, no seu coração. E usar você para a glória dEle. Porque Ele te chamou para ser usado para a glória dEle. Como um canal de bênção na vida de outras pessoas. Como alguém que vai fazer diferença na vida desse mundo. Deus vai usar você. O pessoal está vindo para cá porque nós vamos cantar um cântico agora. Que ele é baseado no Salmo 139, que ele diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas,
como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer dia e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. E você só consegue declarar isso tudo, que é o que você vai fazer ao seu próximo, tendo o amor de Deus em você. Amém? Vamos cantar isso? Vamos